Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para continuar nossa série de conversas sobre escrita e a pandemia, esse momento que vivemos aí no mundo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto especial, que une aí duas linguagens. A gente vai conversar com um professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Literatura, André Luiz Gomes, sobre um trabalho que ele faz juntando duas linguagens, que é a obra da Clarice Lispector e o teatro. A gente já recebeu aqui a Heloísa Iacones, bom dia, para falar sobre a Clarice especificamente, no começo das nossas conversas. E hoje vamos falar com o André Luiz Gomes, que tem essa paixão aí pela Clarice, é o objeto de estudo dele. E também esse trabalho que ele tem específico de levá-la aos palcos neste ano em que comemoramos o centenário de Clarice Lispector. Esperar o André entrar aqui. Acho que é bacana ver com o André, né? Porque levar a Clarice para o palco. O André entrou aqui. Que é uma autora com uma linguagem super especial, né? Bastante literária, né? Vamos ver como é que ele faz essa transposição. Um grande estudioso da obra dela. André, você precisa pedir para entrar. Precisa apertar o botão aí e pedir para entrar. Olá. Esperando o André apertar o botãozinho. Aí. Ele está entrando. Estou abrindo a porta. Vou chegar mais perto aqui. Celular. Olá. Oi, André. Olá, tudo bem? O que está acontecendo? Não tem imagem minha aí? Você tem que apertar naquele... Aí. Pronto. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Obrigado aí pelas conversas que a gente vai ter hoje. Obrigado aí para quem for chegando e vai assistindo aí junto com a gente. Eu que agradeço. Estava falando aqui que você é professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Letras, está fazendo pós-doutorado em Portugal, neste momento. Está melhor Isso. que a gente aqui. Aquele está começando, aí vocês já estão saindo, né? Aqui a gente está vivendo no Porto, mas faço o pós-doc na Universidade do Minho. E aqui o governo foi muito sério assim, e rápido, né? E aí houve uma contenção bem legal do Covid. E hoje a gente está na terceira etapa, né? Quer dizer, hoje já, algumas coisas já estão abertas, o pessoal já começa a circular, mas aqui o pessoal respeitou bastante. Foi muito, muito interessante observar isso. Enfim, sigamos, né? Sigamos. Eu estava Felizmente falando é o que temos no momento. Eu estava falando que você tem um trabalho super intenso com a Clarice Lispector, né? O seu amor aí de estudo, e que você tem um trabalho nesse ano especial, né, da Clarice, que é o centenário dela, você juntou esse seu trabalho de estudo da Clarice com o seu outro, acho que grande objeto de estudo também que você gosta muito, que é o teatro, né? Queria que a gente começasse falando um pouco desse projeto especificamente, juntando a Clarice com o teatro, e por que juntar essa autora que tem uma linguagem tão especial aí com o teatro. Então, eu fiz letras e depois fiz cênicas na USP, né, na ECA USP. E aí, quando eu estava lá fazendo cênicas, né, no finalzinho das cênicas, eu já comecei o mestrado na letras, sobre teatro, literatura e teatro. Procurei o professor Flávio Aguiar, que era um grande nome lá da literatura, e que já estudava as relações de teatro com a literatura, né? E comecei a trabalhar com Gonçalves de Magalhães lá no século XIX, né? E aí no doutorado eu fiz, na verdade no fim do mestrado eu fiz uma disciplina com a professora Nádia Gottlieb, que é a grande especialista, a grande biógrafa da Clarice Lispector, que escreveu Clarice, uma vida que se conta. E aí ao fazer essa disciplina eu iniciei os estudos da Clarice com teatro. E por quê? Porque ela pediu um trabalho final. E aí, nesse trabalho final, ela pedia análise de alguns contos e romances, e eu já fazia cênicas, e tinha um grupo de amigos que estava em cartaz com uma peça, Espectros de Clarice. E aí eu pedi para ela se eu podia fazer sobre essa adaptação. E aí, a partir daí, surgiu o projeto, e eu comecei a estudar as relações da Clarice com o teatro.
Uhum. E é legal pensar, porque na verdade a Clarice ela tem uma peça só, não é isso, André? Uma peça que é Isso, pouco conhecida também. E ela tem uma linguagem, se a gente pode falar isso, você pode falar isso muito melhor que eu, mas é uma linguagem bem romanesca, assim, bem interiorizada, né? Ela tem aquela questão da psicologia, de uma coisa interiorizada, que teoricamente é mais complexo para se pôr no palco, né? Que é uma voz bem interna, é Como é que você faz essa. Como é que esse seu olhar para Clarice com a relação com a linguagem teatral? Então, Paulo, é interessante pensar o seguinte, né? Quer dizer, quando eu comecei a pesquisar, buscando as relações da Clarice com o teatro, né, a partir dessa adaptação, eu descobri que numa entrevista que ela dá para o Afonso Romano Santana e a Marina Colasanti, ela afirma que um dos primeiros escritos dela foi uma peça de teatro. Aos 9 anos de idade, uma peça que não acaba nunca. E que isso se perdeu, né? Se perdeu, ela fala isso numa entrevista. Então, daí já foi muito interessante, né, perceber isso. Né? E depois, como você disse, a gente vai descobrir que ela deixa uma peça de teatro escrita assim, que é um esboço, a Cleva Han chama de esboço de peça teatral, mas ela já foi encenada, já foi montada, que é A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. Né? Imagina, uma tragédia tipo Idade Média, como ela chama. Então a relação da Clarice com o teatro é estreita nesse sentido. E aí eu fui buscando, né, várias relações da Clarice nesse sentido. Quer dizer, o quanto a Clarice ela falava sobre teatro, ela escreveu sobre teatro, e aí eu fui descobrindo um monte de coisa. Né? E aí isso aqui resultou na minha tese, que é esse livro aqui, ó. Super bonito. Você Clarice pode em pôr ele virado cena. para frente, assim, para a gente ver melhor, André? Ó, Ele fica espelhado, mas dá para ver. dá para ver, né? O Clarice em Cena foi publicado pela editora da UNB. é, e, e ali aí eu comecei a estudar, aí me empolguei, aí eu dividi o estudo dela sobre uma Clarice na plateia, que é uma Clarice que assiste peças teatrais, comenta sobre peças teatrais, entrevista atores e atrizes daquela época, que são amigos pessoais dela, e escreve cartas sobre teatro. Né? E é muito curioso observar o quanto a Clarice tem essa proximidade. Né? Ela era amiga pessoal da Tônia Carreiro, né? Entrevistou, as entrevistas estão publicadas, Tarcísio Meira, Paulo Altran e grandes nomes daquele momento, né, do teatro, Bibi Ferreira e tudo, e escreve cartas. Eu até separei aqui um trechinho, né, para a gente ler aqui. Ela escreve cartas para o Lúcio Cardoso. O Olha, grande você amigo vê que dela, o grande amor, né? um grande amigo, né, e dizem que foi o grande amor da vida dela. E o Lúcio Cardoso, em 43, a gente tem a estreia do Vestido de Noiva, né, que foi aquele, né, alguns críticos apontam como o início do teatro moderno no Brasil, né? E aí o Lúcio Só Cardoso para eu impor... falar, só para eu contextualizar que o Vestido de Noiva é a peça do Nelson Rodrigues, que foi dirigido Isso, pelo Zimbinski e inaugurou o teatro, quer dizer, né, o que se diz o teatro moderno brasileiro. isso, o panorama do teatro brasileiro, o Sábio Magaldi afirma isso, né? Que o Vestido de Noiva seria o marco ali do início do teatro moderno. Há quem conteste, mas ficou como um marco, acabou ficando como um marco, né? E tem uma coisa curiosa nesse aspecto que eu vou voltar nisso. Mas com o Lúcio Cardoso logo depois, alguns anos depois, ele tem uma iniciativa ao contrário desse grande espetáculo que foi o Vestido de Noiva, né? Com cenário do Santa Rosa, iluminação, né? Os Zimbinski dirigindo. E aí o Lúcio Cardoso tem uma iniciativa de fazer um teatro de câmera, um teatro reduzido, que vai valorizar o trabalho do ator, que na verdade vai só encenar dramaturgos e dramaturgas brasileiras. E a Clarice, naquele momento, já gozava de grande crédito, né? Já era um grande nome. E ele escreve uma carta, aqui está, Peraí, esse livro. só uma coisa, Luiz, eu não entendi, André. Ele tinha um projeto, o Lúcio Cardoso, que é um autor, né, um romancista, Não, mas ele é encenador também. ele é encenador, não sabia. Ele é encenador e dramaturgo. O Lúcio É Cardoso escreveu, dramaturgo, tem um mas eu não livro sabia que ele dele, ensinou. também foi encenador, e ele tem esse projeto de teatro de câmera. Né? Ah, E aí ele manda essa carta, que está aqui, né, que a gente encontra no espólio da Clarice, que é uma carta que ela escreve para Clarice quando a Clarice já está fora do Brasil, em 1947. Não sei se dá para ver a data aí, né? Não acho que não. Mas o Lúcio Cardoso pede apoio dela para essa iniciativa.
né? Do teatro de câmara, que ele está fazendo esse teatro. E aí, em determinado momento, e aí, como resposta, ela diz assim: olha, os autores, cenaristas e artistas que trabalham para o teatro de câmara asseguram a realização de seu propósito, fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra o seu tom insubstituível, permitir que o silêncio, como na boa música, seja também ouvida, e que o cenário não se limite ao apenas decorativo, e nem mesmo à moldura apenas, mas que todos os elementos, aproximados de sua pureza teatral específica, formem a estrutura indizível de um drama. Que lindo. Lindo, Nossa, né? super à frente do tempo, né? Se for ver o Muito. Prêt-à-Porter de Antunes, agora, década de 90, que legal. Muito, e ao mesmo tempo assim, né? Você percebe uma Clarice que parece conhecer algumas teorias de Stanislavski, né? Alguma coisa ali para ela dizer sobre essa questão da importância da palavra, do silêncio, do tom, do cenário, que não é mera decoração, né? E também antecipando uma série de questões teatrais que a gente vivencia depois, né? Muito interessante. E aí ele, né, quer dizer, esse é o primeiro momento que a Clarice escreve cartas, entrevista as pessoas e tudo mais. É uma Clarice que eu estou colocando aí na plateia. E ela conta de espetáculos que ela assiste. Olha que interessante. Ela conta de vários espetáculos que ela assiste. E como eu disse, ela é amiga da Tônia Carreiro. E na época da ditadura militar, ela conta que a gente sabe que um dos dramaturgos mais censurados era o Plínio Marcos, Uhum. né? E a Tônia Carreiro monta no Rio de Janeiro Navalha na Carne. Só que antes, o Martim Gonçalves tinha montado o Dois Perdidos numa Noite Suja. E já havia um murmurinho de censura, quando de fato depois foi censurado Dois Perdidos numa Noite Suja, né? E a Clarice escreve em defesa da peça, né? Tem uma crônica chamada Dos Palavrões no Teatro, né? Que eu sempre falo sobre ela. Eu vou ler um trechinho, né? Olha, ela diz o Só uma seguinte. coisa, André, ela publicava no jornal, né? Ela tinha uma coluna que Isso, ela publicava esses textos no jornal, né? isso. Estou falando das crônicas que foram publicadas no A Descoberta do Mundo, que são crônicas publicadas no Jornal do Brasil, como diz aqui na frente, né? Olha, de 67 a 73. Então, uma Clarice que está exercendo o jornalismo, não tem formação de jornalista naquela época, né? Ela não é jornalista de formação, mas ela é uma entrevistadora de jornais, ela escreve artigos em jornais, escreveu inclusive uma crítica de uma peça teatral, JB, quando ela está nos Estados Unidos, olha que interessante. E ela escreve essa crônica aqui, eu vou ler só um trechinho, em defesa do Plínio Marcos. Olha aqui, em plena ditadura militar. Eu própria não uso palavrões, porque na minha casa, na infância, não usavam, e habituei-me a me exprimir através de outro linguajar. Mas o palavrão, aquele que expressa o que uma palavra não faria, esse não me choca. Há peças de teatro como A Volta ao Lar, Fernanda Montenegro, excelente, ou Dois Perdidos numa Noite Suja, Fauzi Arap e Nelson Xavier, excelentes, que simplesmente não poderiam passar sem o palavrão. E aí ela justifica, tá? E termina. Qual é então o problema que o uso do palavrão adequado a um texto poderia suscitar? E sem falar que, agride ou não, o palavrão faz parte da língua portuguesa. Que lindo. Não é maravilhoso? Quer dizer, uma Clarice, sim, já gozando de uma de celebridade que ela tem em defesa dos nossos dramaturgos, em defesa do teatro brasileiro, né? Isso é muito interessante perceber e a atuação dela nesse sentido. Então, essa peça do Plínio Marcos, só para a gente deixar claro, também uma das justificativas era o uso de palavrão, né? Por causa da moral e dos bons costumes, que também era algo que a ditadura dizia, né? Como a gente sabe, o Plínio Marcos, né, que é um dramaturgo lá de Santos, né, que foi criado ali no Cais do Porto e que escrevia justamente desse. Ele mesmo se autodominava um escritor marginal e ele vai tratar desse grupo marginalizado, que são de prostitutas, são de cafetões, de michês, de viados, como ele mesmo diz. E aí, né, nesse sentido que aqui o Dois Perdidos, a peça se passa, né? De dois homens que estão dentro de extremamente oprimidos dentro de um quarto, discutindo sobre a questão da realidade, do real, e usando palavrões, e a Clarice vai na defesa deles.
Então, você falou que esse é o primeiro momento que você analisou os textos, as crônicas, né, dela na plateia. E o segundo momento, como é que é? Como é que você O segundo vê? momento seria uma Clarice nos bastidores, né? Uhum. E que aí a gente tem uma Clarice tradutora, que traduz textos teatrais, e traduz grandes clássicos. Ela não traduz pouca coisa, não. Ela traduz Eda Gaber do Ibsen, deixa eu ver se eu lembro todos. Uhum. Eda Gaber do Ibsen, A Casa de Bernarda Alba, do Lorca. Ela deixa uma tradução em processo que é The Member of the Wedding. The Member of the Wedding. Isso traduz também uma do, não sei a pronunciar direito japonês, Sotoba Kumachi, né, do Mishima, que é uma peça maravilhosa, também um texto que estão lá. E Paula, interessante que quando eu fui estudar Clarice, eu não sabia disso tudo, né? Então, quando eu chego na Fundação Casa de Rui Barbosa, autorizado pelo filho dela para fazer a pesquisa, aí começo a me encher no espólio dela e descubro essas traduções todas ali. E algumas com a letrinha da Clarice, né? Ali, com apontamentos e tudo, né? E nesse sentido tem uma história curiosa, porque Deixa eu só, desculpa, André, deixa eu só responder para a Ana. Ela está perguntando se é sobre Clarice, acho que ela convidou uma amiga. É sobre Clarice, viu, Ana? A Clarice no teatro, o trabalho que o André faz de adaptar a Clarice para o teatro. Quer dizer, de estudar as relações entre a Clarice e o teatro. Desculpa. Então, seja bem-vinda, Ana. Então Ana, a gente estava contando as relações da Clarice com o teatro, e, por exemplo, entre essas traduções que eu citei, eu tenho uma crônica, né? Olha a loucura do pesquisador, né? Tem uma crônica que foi publicada numa revista que durou muito pouco tempo, né? Em 68 tiveram alguns 3, 4 números, que é a revista Joia, e Clarice publicou lá uma crônica, né? Chamada Traduzir Procurando Não Trair. E aí ela fala sobre o quê? Sobre tradução de textos teatrais. Uau, E aí, específico. olha que maravilhoso, né? E ela conta que traduziu o Eda Gaber, que foi inclusive uma tradução premiada no ano, né? Que foi encenada pela companhia Nídia Lícia, a grande Nídia Lícia, né? Que participou do TBC, e depois casou com o Sérgio Cardoso e montou a própria companhia. E ela conta também que a amiga dela, Tônia Carreiro, está dizendo para ela parar de traduzir uma peça que ela está, naquele momento, fazendo uma tradução. E ela diz, né, começa a comentar sobre essa questão da dificuldade, falando o tanto que a Tônia é importante, porque às vezes lê para ela o texto teatral, e ela vai discutir o quanto a tradução de um texto teatral existe, essa coisa da oralidade, e às vezes ela pede para a Tônia ler os textos. Olha que ela acaba fazendo um pouquinho também sendo uma teórica de tradução, né? Tanto é que já há artigos, né, acadêmicos sobre essa Clarice que vai discutir a tradução do texto teatral. E ela conta que essa peça, mas não fala o nome da peça, só fala que é do Chekhov. E aí por sorte minha, eu fui assistir no Rio de Janeiro uma peça, e quem estava na plateia era a Tônia Carreiro. E aí, obviamente, aproveitei, né? Ela não me revelou naquele momento, mas depois em São Paulo, quando ela foi em cartaz com A Volta ao Lar, lá no Rio de Janeiro, ela me conta que a peça era a Gaivota, do Chekhov. Então, Clarice traduziu essas peças, Eda Gabriel, Michel. Mas você achou essa tradução? Você achou a tradução da Gaivota? Essa tradução, na verdade, é uma tradução que ela iniciou. Então, eu tenho folha só que a Tônia me arrumou naquela época. Né, mas ela não foi à frente com essa tradução. Não foi à frente com essa tradução. E além de tradutora, como você apontou no início, ela foi sim uma dramaturga. Ela escreveu uma peça de teatro chamada A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos. E tem um outro fato curioso nesse aspecto, né? Clarice é cheia de curiosidades, né? É muito legal isso. Porque ela está morando em Berna, na Suíça, né? Berna é uma cidade que ela se sente muito mal, uma cidade muito acinzentada, como ela diz nas crônicas e tudo, se sente muito sozinha, está escrevendo, e o amigo dela, João Cabral de Melo Neto, que também... Um amigo, né? Um amigo dela. Um amigo que também estamos celebrando esse ano os 100 anos de João Cabral de Melo Neto, né? O João Cabral de Melo Neto escreve, está vivendo na Espanha e se corresponde com ela. E ela conta que está escrevendo uma peça chamada Coro dos Anjos.
E ele fala, olha, Clarice, eu estou aqui na Espanha, estou com uma iniciativa de uma gráfica para publicação, eu quero publicar o seu Coro dos Anjos. Né? E Uau! aí, e aí Clarice fala que vai finalizar e tudo. Infelizmente ele acabou não publicando, Uhum. mas depois Clarice publica essa peça. Outra curiosidade, na segunda parte do livro Legião Estrangeira, A Legião Estrangeira, em 64, e ela publica porque o Manuel Bandeira vai até a casa dela, envolvido com pouca gente, né? Vai até a casa dela e ela mostra uma gavetinha que tem vários escritos, várias coisas, recortes, né, de coisa que ela. E ele começa a ler aquelas coisas na gavetinha dela. E aí ele fala assim, olha Clarice, por que você não publica essas coisas? Ela falou, não, isso é lixo. Ele falou, olha Clarice, sempre é a hora do lixo. Né? E aí Clarice resolve publicar numa segunda parte da Legião Estrangeira, em 64, uma parte chamada Fundo de Gaveta, em que ela reúne esses textos, e inclusive o Pecadora Queimada está ali junto. Né? E depois, as edições posteriores, eles tiram do Legião Estrangeira esse Fundo de Gaveta, e alguns textos vão para um outro livro que vai se chamar Para Não Esquecer. Né? E a Pecadora acaba não sendo publicada nesses livros. A Eneida está falando que tá com saudade do mestrado dela. É muito bom, né? Ver o estudo, como a gente vai puxando o fio e as coisas vão aparecendo, né? Não, com certeza. E aí E você assim, faz. Desculpa, não, pode falar. só falando essa coisa da pesquisa, né? A gente falou de Sábado Magaldi, eu tive a felicidade de conhecer, de ter o último semestre do Sábado Magaldi na ECA. Ele estava lá, né, já aposentado, mas estava dando uma disciplina. E ele disse numa banca uma coisa que eu aprendi muito. Ele falou, olha, às vezes o teu doutorado, o teu mestrado vale não só pela qualidade que ele tem, mas pelo universo que ele abre de pesquisas, né? Então é muito bom saber que várias pesquisas depois surgiram sobre Clarice Tradutora, Clarice Dramaturga, e esses desdobramentos todos que tem a pesquisa da gente. Que legal. Sábado Magaldi, um grande crítico teatral, né? André, você faz uma junção que muitas vezes a gente que trabalha com dramaturgia brinca, mas é um pouco de verdade, que a dramaturgia é deixada de lado na faculdade de teatro, porque chamam de literatura, e deixado de lado na faculdade de literatura porque dizem que é teatro, né? Você faz essa junção, que é uma junção rara, né, de juntar as duas coisas na faculdade de letras, né? Eu queria que você contasse um pouco do projeto que você tem na faculdade e que, obviamente, traz a Clarice junto, de juntar essas duas disciplinas, esses dois universos que estão inexoravelmente próximos, né? E com a Clarice aí como bandeira. Com certeza. Então, olha, como a minha formação, como eu te disse, foi literatura, letras e cênicas. E desde o mestrado e doutorado eu encaminhei com esses dois, né, sempre nesses dois pilares. E aí fui para a UNB lá tinha uma disciplina que há anos não era oferecida, que é a literatura brasileira teatro. Né? E aí eu que já fazia parte do GT Dramaturgia e Teatro da ANPOL, ANPOL é a Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Letras e Linguística. E lá nós temos um GT, Grupo de Trabalho, que é o Grupo de Trabalho Dramaturgia e Teatro. E lá a gente sempre discutiu essa coisa que você falou, né? Quer dizer, do teatro ser deixado, né, de lado, né? E na UNB ninguém oferecia essa disciplina há anos. E aí eu comecei a oferecer essa disciplina e comecei também a perceber que, inclusive nas cênicas, em alguns cursos de cênicas, a questão da história do teatro, a questão da dramaturgia, tudo isso eles foram diminuindo, né? Na própria ECA, eu lembro, eu participei, o último ano que eu estava lá na ECA, eles estavam fazendo uma reformulação do conteúdo programático, do programa, do curso, diminuindo 15 disciplinas, as teóricas, e aumentando as práticas. Né? Então a gente acaba, às vezes, saindo do curso de teatro sem conhecer Plínio Marcos, Dias Gomes e Jorge Andrade, alguns grandes nomes da dramaturgia. E aí a gente começou a dar aula sobre isso, né? E aí eu comecei a ter um projeto na UNB, que é o Quartas Dramáticas, que são de leituras, que era leitura dramática, evoluiu para leitura cênica, e hoje eu prefiro chamar de encenações de leitura. Né? Inclusive, no último semestre, a gente fez uma encenação da leitura da peça A Pecadora Queimada e os Anjos Harmoniosos, da Clarice, né, dirigida pela Bárbara Figueira.
como é que foi essa leitura? Como é que essa peça da Clarice, né? Porque ela, obviamente, é muito mais conhecida pelos contos e romances. Como é que essa peça, como é que você vê ela dentro da obra da Clarice? Então, olha, a peça eu acho que tem ela acaba tendo muitas das características da Clarice. Eu acho que a gente pode estudar Clarice através do Pecadora Queimada. Né? A começar pelo título, A Pecadora Queimada, quer dizer, esse universo feminino, né, essa questão da mulher é muito presente na obra da Clarice. E na peça o que ela tem? Né? A protagonista é a pecadora queimada e que não tem voz, e que não fala durante a peça inteira, ela não tem uma fala. Só tem uma rubrica lá em determinado momento que ela pede que ela sorria, né? Ela esboça um sorriso irônico. Só isso. E a peça é uma tragédia, né? Tipo Idade Média, como ela diz. A pecadora está sendo julgada em praça pública. E aí tem o coro do anjo, tem toda uma série de personagens, né? Da questão da religião e tudo, os anjos harmoniosos, as crianças, o povo que vão lá para essa praça para essa condenação. Né? E a Clarice tem um jeito de escrever muito bom, né? Porque assim, na verdade o amante e o marido começam a se julgar, eles começam a se julgar dentro do comportamento à frente dessa mulher. Então a coisa se inverte, porque ao invés dela estar sendo julgada, quem está se julgando é o marido e o amante, né? Então é uma inversão disso. E a peça, obviamente, tem muitos monólogos muito interessantes, tem uma discussão religiosa ali por trás também muito evidente, crítica à questão religiosa, tem a questão da digressão, dos monólogos interiores próprios da Clarice, né? É um texto extremamente envolvente, denso, apesar de curto, ele é muito denso. Ele é muito denso. Então é muito interessante. Eu pus, inclusive, na página que eu criei, Clarice em Cena, que é resultado, já parte do resultado do meu pós-doc, um trechinho da Clarice, né, e do povo condenando essa mulher que está sendo ali julgada. Então tem aqui no Instagram, para quem quiser, a gente mais no fim falar isso, mas para quem está aqui agora, Certo. tem aqui no Instagram esse perfil, né? @Clarice, Clarice 100 anos, né? Clarice em Cena. Clarice Mas em Cena. tá. Clarice em Cena. Tá. E aí, bom, tem esse efeméride dos 100 anos da Clarice e a gente está vendo muito menos coisas do que eu achei que eu teria, né, André? Claro que ela é uma autora super reconhecida e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouco dessa atualidade da Clarice. Lá nessa página você coloca atrizes lendo trechos, você coloca várias matérias, enfim, eu queria que você falasse um pouco dessa atualidade da Clarice, né? Por que ela cada vez mais se fala, se lê, enfim. Tá sempre como se ela fosse uma autora que estivesse escrevendo hoje, né? Então, eu acho assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que nós íamos ter, né, muito mais eventos, sobre Clarice Lispector para celebrar esses 100 anos, né? Mas a gente vai ter algumas coisas a gente está percebendo que está acontecendo, né? Foi filmado o Paixão Segundo GH com a Maria Cândido, né? Filme, então logo vai estrear. A Laila estreou aí, né? Cantos de Macabeia no teatro, né? Infelizmente eu estava aqui no Porto e estreou lá no Rio de Janeiro, e aí infelizmente com a pandemia teve que parar o projeto, a Laila Garan, com músicas do Chico César, né? Tô louco para conhecer e assim uma série de coisas que a Clarice, né, de eventos em que a Clarice está sendo celebrada, né? Esses dias nós tivemos 24 horas de Clarice num evento online, ficou um dia inteiro Clarice Lispector, as pessoas apresentando e falando sobre, né? Agora, o porquê da atualidade? Eu acho que por isso, né, Clarice, eu acho que discute a questão do ser, do estar no mundo, né, e quer dizer, e ela trata, né, não vou achar aqui agora, né, e ela trata dessas questões todas que nós estamos vivenciando, a questão da solidão, né, uma solidão às vezes obrigatória, mas esse momento de solidão também que é extremamente ironicamente extremamente produtivo também, né? Porque o ócio vai trazer a questão do escrever, e a Clarice vai, né, o tempo todo dizer um pouco sobre isso, né? E falar dessa tensão do homem diante desse real. E esse real não é essa realidade só crua, né? Mas esse real que tira a gente do compasso, né? Que tira a gente das coisas simples, do inusitado, né? Então, por isso que eu acho que Clarice
ela acaba sendo essa grande autora, né? Que acaba, em qualquer momento ela está ali presente, porque ela é isso, ela tem essa capacidade de escrever sobre isso, sobre esse mínimo que fica enorme, né? Né? E é das coisas simples, né? Às vezes um homem mascando chiclete, né? Como no Conto Amor, por exemplo, isso desencadeia toda uma digressão, né? Da Ana, né? Que está ali no bonde, a partir de um homem que está mascando, um cego que masca chiclete. Né? Ou de várias situações da Macabeia, por exemplo, que é uma jovem extremamente simples, uma personagem extremamente simples, mas o Rodrigo S.M., narrador, não sabe lidar com essa complexidade, né? Porque o simples também, às vezes, é muito complexo. Né? Então, Clarice vai nessas coisas todas aí, sobre a questão da escrita também. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco quais são esses elementos que você vê na Clarice que tem a ver com o teatro, né? Porque é o que eu falei antes. Muitas vezes uma das coisas que mais fala da Clarice é essa questão da interiorização dos personagens, do psicologismo, da voz interna, que é um pouco o oposto do teatro, no sentido de que no teatro a gente tem que externalizar essa voz interna, né? Não é que não tem, mas você tem que dar um jeito de trazer para fora. A Clarice é uma das primeiras autoras, assim, né? Que faz isso de maneira super competente, mas põe para dentro a voz. Né? Eu queria que Não, você com falasse certeza. quais são, porque aparentemente tem essa dicotomia de cara, né, com o teatro. Eu queria que você falasse um Não. pouco quais são as questões da Clarice que você vê que puxam ela para o lado do teatro, né? Então, olha, quer dizer, quando a gente fala de Clarice, quer dizer, além ela mesma, né, fica perguntada na entrevista, na única entrevista que ela deu para a televisão, ela fala sobre a questão, olha, me dizem que eu sou até hermética, né, quando pergunto se ela é muito lida, dizem que eu sou até hermética, mas a Clarice, olha que curioso, quando eu comecei a pesquisar, eu também achava que tinha muita pouca adaptação, né, da Clarice para o teatro. E a gente tem muitas adaptações, né? A Clarice é muito adaptada, né? E ela acaba sendo uma autora que leva público, né, para o teatro. É, Quando eu comecei a pesquisa, eu descobri que em 63 já ocorreu uma primeira adaptação dirigida pelo Falzarap. E quem é Falzarap? Né? Vamos situar o pessoal aí. Falzarap foi um grande encenador e diretor de teatro, também dramaturgo e também ator. E o Falzarap, muita gente o conhece porque ele dirigiu os shows da Betânia. Passo da Manhã, Passo da Noite, Rosa dos Ventos. Então, o Falzarap foi um grande diretor e trabalhou muito com a Betânia. Né? E foi curioso para mim também, como pesquisador, descobrir que, por exemplo, o Água Viva nasce primeiro no palco, na voz da Betânia, um trecho do Água Viva, para depois ser publicado. Né? Então tem lá no roteirinho do Rosa dos Ventos que trecho do Para Não Atrás do Pensamento, que depois, na verdade, virou o Objeto Gritante, que depois foi publicado como Água Viva. Né? Que é um romance da Clarice, né? Um romance Que é bem... um romance de Clarice. E até o A Hora da Estrela, nasceu o trecho dele primeiro no palco. Nossa, trecho primeiro no palco. A Betânia, quem tem o disco, e a Betânia depois gravou naquela época no LP, né? No LP, a gente tem lá o Pássaro da Manhã e tem esse trecho aqui, olha. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de um livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta esta que eu espero que alguém no mundo me dê. Voz é uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém, por todo nós. O que será, que será? E aí Betânia emenda com o que será do Chico Buarque de Holanda, que também foi um amigo pessoal da Clarice Lispector. Né? Então, assim... Ela não estava mal de amigo, não. Então você está falando assim do porquê, né? Eu também fiquei pensando quando eu estava fazendo pesquisa, meu Deus, por que uma autora considerada hermética, fechada, introspectiva, é tão adaptada, né? E na verdade, Clarice, apesar de tudo, dessas características, né, dessa sondagem, o Benedito Nunes, né, que eu adoro como grande estudioso, né, filósofo, ele escreve esse livro, Drama da Linguagem.
Hum. O drama da linguagem. E o drama da linguagem, quer dizer, no nome já traz, eu acho que um porquê, né? De como a Clarice tem essa coisa do drama, né? Esse Justamente é um livro até só sobre a Clarice? só sobre a Clarice. Vamos lá, uma Tá, não deu leitura pra de me Clarice atualizar. Lispector. Uma leitura de Clarice Lispector. Ele, nesse livro aqui, para mim é um dos grandes estudiosos de Clarice. Ele escreve do romance ao conto, da concepção do mundo à escritura, e vai falar de vários livros da Clarice, inclusive da Hora da Estrela, num capítulo chamado O Jogo de Identidade. Olha outra palavra também presente que eu acho que faz a gente pensar sobre o teatro: jogo. Uhum. Né? Então, essa coisa do drama, do jogo, da Clarice extremamente imagética, que cria muita imagem através dos textos, né? Que tem os diálogos até assim, quase prontos, né, para você, né? E outra coisa, e lembrar que Clarice, né, na condição dela, ela dizia, olha, gêneros não me pegam mais, né? Porque como ela é cobrada para definir os textos dela, se é conto, se é crônica, às vezes sai como conto, às vezes sai como crônica. O Perto do Coração Selvagem, quando foi publicado, todo mundo ficou pensando, mas peraí, o que é isso? Né? E a GH, né? A Paixão segundo GH, é um livro, né, dentro da tradição da literatura, é um romance. Não, espera aí, como um romance? Porque romance tem muitas personagens, mas aqui só tem uma. Né? É conto? Não, porque conto é de poucas páginas. Aqui tem cento e tantas, mais de 120 páginas. Então, ela rompe, né? Ela rompe com essas regras e essas normas ditas da literatura que vão definir os gêneros literários e transita, né, entre escrevendo uma prosa também chamada prosa poética. Uhum. Né? Tanto é que alguns comentam comigo, né? Assim, tem vários textos da Clarice, às vezes aparecem nas redes sociais, né? Como se fosse poesia, né? E às vezes nem é da Clarice, mas às É. vezes são da Clarice, né? Porque assim, ela tem uma cadência e uma musicalidade tão forte no texto que se você dividir em versos, porque ela publicou em prosa, tem lá uma Clarice de muito, muito teor poético, né? E isso é muito interessante. Então, eu acho que são essas características que acabam trazendo essa Clarice Lispector e levando essa Clarice Lispector para o teatro. Uhum. E outra coisa importantíssima, Clarice é uma grande personagem. Né? Tanto é que na minha pesquisa, no último parte, eu falo da Clarice justamente no palco. Por quê? Porque a Clarice é adaptada, muitas obras vão para o palco, mas principalmente porque ela acaba sendo personagem de várias peças. Ela, pessoa, você está dizendo, né? Ela, a pessoa, a autora Clarice Lispector. Né? Então, só para te mostrar uma foto aqui, eu acho que dá para ver. Ó, aqui tem dois exemplos, né? Olha. Tá dando para ver? A segunda não, Araciba a de baixo. Labalian, Tá. e a Rita Elmore, Que ficou igualzinha, né? Impressionante. que ficou igualzinha, que assim, assustava quando a gente entrava no teatro por conta da semelhança física com Clarice Lispector, né? E ambas, né? A Yara Balabanian foi amiga da Clarice também, e ambas faziam Clarice. Estou dando dois exemplos de Clarice que entra como personagem. Quando a autora, principalmente nas crônicas, a jornalista Clarice está lá escrevendo e esses escritos servem para o teatro. E na primeira adaptação com Fauzi Arap, também. A primeira adaptação, apesar de se chamar Perto do Coração Selvagem, que é o nome do título do primeiro livro dela, na verdade tem muito mais de GH e de crônicas, e a Glauce Rocha, né? E aí eu vou te mostrar essa foto também, que é muito fácil encontrar na internet hoje, né? Aqui tem essa foto, ó. Ai, que lindo. Novinho. Então, ó, Clarice, Dirce Migliaccio, Glauce Rocha e o jovem José Wilker. Uau, que magrinho. E aqui o Fauzi Arap. E o José Wilker estava estreando profissionalmente no Teatro Carioca. Né? E a Glauce Rocha, né, faz o papel, está do lado da Clarice, e a Glauce Rocha faz, às vezes, na peça, o papel da própria Clarice.
Então você tem a Clarice em cena já nessa primeira peça que, é, né, que eu aponto como uma das primeiras. Eu pesquisei, eu encontrei essa como a primeira peça que leva texto da Clarice para o teatro, de grande nome, de grande recepção crítica e daquele momento. Né? Uhum. Então a E gente aí, tem isso. desculpa, você fala o que sobre isso? Assim, porque normalmente quando você adapta uma obra, você não leva a autora para o palco, né? Você leva a obra e a adaptação. O que que tem na Clarice que faz com que ela vire também personagem, né? Você falou da questão das crônicas, que é em primeira pessoa, né, porque é crônica, né? Mas mesmo assim, né? O que que leva esse interesse dela como personagem? Isso é bem interessante. Então, olha, o Hélio Pellegrino, né, numa peça, numa crônica que eu não vou encontrar agora, diz assim, olha, Clarice, você é a sua melhor personagem. Né? Então eu acho que a Clarice tem essa coisa, né, de ser essa autora, né, que é extremamente instigante, né? Porque ela, se a gente assiste a única entrevista dela que ela deu para televisão, você fica impressionado, né? Porque assim, ela não cai, por exemplo, o Júlio Lerner vai entrevistá-la, ela não cai naquela armadilha, geralmente ou armadilha não, né? Ou aquela pista que o entrevistador geralmente dá para a pessoa se autoelogiar ou se autopromover. Ela não cai nisso, né, o tempo todo, ela vai negando isso, então ela tem essa característica, né, de falar dessas questões. É uma mulher que, quando escrevia no Correio Feminino, né, que ela foi ghostwriter da Ilka Soares, né? Eu acho que tem o pessoal mais novo aí não vai lembrar, mas a Ilka Soares também foi uma grande atriz, inclusive da Rede Globo, né? E a Ilka Soares tinha na manchete, ela tinha Coluna? uma coluna, isso, chamada Correio Feminino, que a Aparecida Nunes, né, Aparecida Maria Nunes, que é um grande estudiosa também de Clarice, escreveu justamente sobre essa Clarice jornalista e depois organizou esse Correio Feminino. A Clarice é convidada lá para escrever sobre questões para mulher, mas a Clarice não escreve, né, não receitinho, ela não deixa de ser Clarice, né? Então uma das coisas mais conhecidas é a Quinta História, que ela conta que estava no supermercado, uma assim foi comprar um mata-baratas e uma senhora dá uma receita para ela de como matar baratas. Não, olha, faz isso. E aí Clarice vai dar a receita no Correio Feminino de como matar baratas, e a receita é colocar água com gesso, né? Deixar aquela coisa mole ali, com açúcar durante a noite, que as baratas vão lá e acordam como estátuas petrificadas. Né? Então, assim, e aí a partir disso ela já divaga sobre a questão dessa coisa da estátua. Então a Clarice é densa o tempo todo, né? A Clarice, eu acho que é essa coisa, né? Então tem outro caso inusitado também, que se conta que ela estava numa festa, chegou, as pessoas estavam falando sobre a morte de alguém, aí pararam de falar sobre morte, começaram a falar do futebol, de não sei o que, de Copa do Mundo, aí de repente fez-se um silêncio, aí Clarice falou assim, vamos voltar a falar sobre morte? Então, Assunto pra festa, né? Assunto então pra ela festa. tem, né? Ela tem essa coisa inusitada, né? Bem interessante que né, tá lá presente, né? E ela tem muito diálogos, né? Assim, quando você pega, por exemplo, ontem né, por exemplo, estava escrevendo um artigo, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava escrevendo um artigo sobre Mineirinho. Né? Olha como essa Clarice é atual. Mineirinho foi um facínora, um ladrão, né, que foi morto em 1962 com 13 tiros. 13 tiros. E aí a Clarice lê aquilo no jornal, deixa eu ver isso aqui, lê aquilo no jornal, fica espantada com aqueles 13 tiros, e escreve uma belíssima crônica, né? E quando ela acaba de ler sobre a morte do Mineirinho, o Mineirinho morreu com 13 tiros, quando apenas um bastava, como ela diz, né? E encontram no bolso da calça do Mineirinho
um retrato de São Jorge. E aí ela sai dali indignada e vai conversar com a cozinheira dela, né? E na crônica, ela narra isso, né, ali sobre Mineirinho, e eu transformei nesse artigo meu esse diálogo numa cena teatral. Vou ler para você só para a gente perceber quanto Clarice é teatral. Então lá, no escritório de Clarice, ela lê jornais, entra a cozinheira. Clarice dirige a ela. Clarice, o que você pensa sobre a morte de um mineirinho que foi assassinado com 13 tiros? A cozinheira em silêncio e em conflito. Clarice repete. O que você pensa sobre o assunto? Cozinheira. O que eu sinto? O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Ah, mas eu tenho certeza de que ele se salvou e já está no céu. Clarice. Mais do que muita gente que não matou. Acaba o diálogo e ela pergunta para o espectador, para o leitor, por quê? Né? E isso está ali no meio da crônica já quase pronto. Né? Tanto é que nessa primeira encenação aqui, que eu disse para você, o Zé Wilker vai no programa que eu tenho, o programa que o Fosarap me arrumou, no programa consta que o Zé Wilker dizia justamente essa crônica. Ele interpretava essa crônica, né? E essa crônica pode ser feita entre a cozinheira e a Clarice. E a Clarice vai falando sobre esse coisa. E se a gente pensar do ponto de vista das teorias teatrais, né, dos teatrais, a gente fala assim, bom, Clarice aqui é muito brechtiana. Uhum. Quebra com a Clarice. Ela rompe, ela conversa com o leitor, ela tá aqui, né, discutindo, falando com a cozinheira dela, uma coisa extremamente formal, faz uma pergunta para a cozinheira para e de repente ela se dirige para o público e fala, por quê? E mais, Paula, ela não responde. Ela mesma não responde. Ela foge disso e começa a escrever e perguntar o porquê dessa morte com 13 tiros, quando um só bastava. Ou seja, imagina hoje Clarice sabendo de 80 tiros. Pois é. Pois é, né? Nem pra gente Então, começar assim, a falar disso. então, assim, aí você tem justamente essa Clarice que vai, né, que assim, você trata muito da questão da escrita, da produção de texto e tudo, né? Quer dizer, é esse fato inusitado, é esse fato que deixa, ela desequilibra, e ela vai falar sobre isso, da desorganização da cronista, da escritora, e de como esse fato a desorganiza, e não desorganiza só por conta dos 13 tiros, quando um só bastava. Desorganiza porque, como a cozinheira, a gente que diz, olha, ele está lá no céu, e a gente aí começa a buscar, né, quer dizer, buscar válvulas de escape para não enfrentar o real de fato, para refletir sobre a realidade. Então é isso que Clarice vai apontando e buscando aí. Eu acho que por isso que ela é tão adaptada até hoje para o teatro. E nesse projeto meu no pós-doc agora... Eu ia te perguntar isso mesmo. Então eu estou ampliando justamente para tratar das Clarice das mídias, né? De como ela aparece nas redes sociais, nos vídeos no YouTube, né? De como as pessoas contam, né? Leem textos da Clarice Lispector, né? E a gente encontra desde coisas muito ruins, muito mal feitas, como coisas muito interessantes e boas, né? Sobre das leituras de textos claricianos, né? E aí eu volto a falar para você do projeto lá, do que eu... outra coisa interessante também que eu acho... É muita coisa, né? É muita coisa. Eu acho que tem uma coisa nos textos, não só da Clarice, né, mas vamos pautar aqui o da Clarice, que eu chamo de proeminência do texto. A proponência do texto. O que seria proponência? Né? Quando Humberto Eco fala de um texto como obra aberta, ele está falando de uma obra que é aberta para o leitor, né? Que o leitor completa essa obra com as suas próprias vivências, com as suas próprias leituras, né? E depois ele escreve os limites da interpretação, né? Mas eu acho que além de aberta, há obras que têm uma certa proponência. O autor propõe,
O autor deixa em aberto, não só em aberto, mas ele instiga, ele provoca, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente pega A Hora da Estrela, é uma dos romances, né? Um dos romances mais adaptados para teatro. A Hora da Estrela foi um dos mais adaptados. Da E a gente Clarice ou de romances em Não, geral? estou falando da Clarice. Tô falando da Clarice. Estou dentro do universo da Clarice. Dos romances da Clarice, talvez A Hora da Estrela seja mais adaptado. E a Macabeia é uma lagoana. E você tem, por exemplo, esses diálogos aí que já estão quase prontos, né? Então eu falo que isso é uma proponência do texto. Olha, tá aqui o diálogo quase pronto para você transformar em teatro. Ou se não, uma Macabeia, que durante o romance inteiro não se fala qual é a raça da Macabeia, né? Tem algumas definições físicas dela, mas eu já assisti sendo feito por atrizes negras. Neuza Borges, por exemplo, eu assisti uma das montagens com a Neuza Borges, que era uma atriz negra fazendo Macabeia, né? Então você tem algumas temáticas que não estão aqui, né, em primeiro plano da Clarice, como a questão racial e tudo, mas que Clarice está lá propondo e promovendo certas discussões, né? Então isso é o que eu chamo de proponência do texto. Né, Tem uma adaptação muito linda para o cinema com a Marcélia Artacho, né? Que chama que Marcela Tacho. E ali a Suzana Amaral, né, o que ela faz? Porque o Benedito Nunes, que eu citei aqui, ele percebe uma coisa muito interessante na Hora da Estrela, que ele diz que o romance é dividido são, na verdade, 3 histórias dentro de uma só, né? Então você tem 3 histórias que se conjugam. Então você tem a história de começo, meio e gran finale, que é a história que a Suzana Amaral levou para o cinema, né? Que é começo, meio e fim, né? De uma Macabeia que vai para o Rio de Janeiro, vivencia lá aquele triângulo amoroso do Olímpico de Jesus e com a Glória, e que no fim morre, né? Morre atropelada por um Mercedes. Tem a história do narrador, Rodrigo S.M., que vai falar sobre ele como personagem, esse narrador personagem, que vai falar da dificuldade de escrever, né, sobre essa personagem extremamente simples, quer dizer, ele de uma classe média alta, né, que é um autor, um escritor, e que resolve contar sobre uma classe social da qual ele não faz parte, da qual ele não conhece, que ele vai falar dessa dificuldade de retratar essa simplicidade, e uma terceira história que é a questão da própria escrita, né? Quer dizer, essa coisa metalinguística de discutir a própria escrita dentro da escrita, né? E quanto isso é agônico, né? E se faz de forma extremamente agônica ali, né? Então, outro aspecto que eu acho que leva a Clarice a ser adaptada é esse drama também interior, né? Quer dizer, que os autores e os personagens vivenciam ali. Entendeu? Bom, muita coisa aqui, né, André? Daqui a pouco a gente ainda tem um tempinho, uns 8 Tem minutos. ainda. 8 minutos. A hora passa assim. A Estela, que está aqui, que adapta também, que conhece bastante da Clarice, Estela Tobar, atriz e tal, ela falou da Clarice vai virar samba enredo, né? Você está falando de adaptações agora, ela vai virar, eu vi também na sua página que estava lá. A Estela perguntou o que você acha que a Clarice acharia disso, né? De virar samba enredo. Ah, legal. Então, olha, é interessante, né, que quem vai levar, parece pelas notícias, quem vai levar a Clarice como tema é a Escola de Samba Tradição. Justamente a Clarice que rompeu a tradição vai ser tema da Escola de Samba, né? Olha, eu acho que é muito interessante, porque é uma autora, né, que dentro de um país como o nosso, que é muito lida, né? A gente tem muitos claricianos, mas a gente tem uma série de pessoas que desconhecem essa grandeza dessa autora que a gente tem no Brasil. Então é uma forma de popularizar, de dar visibilidade e popularizar uma autora que eu acho que merece isso. Claro que isso vem em consequência do mercado editorial, das questões todas aí envolvendo o mercado, né, que não vou discutir aqui, mas eu acho interessante do ponto de vista, pelo menos, da divulgação de uma autora e da leitura, né, e do texto literário. Né? Imagina, Macunaíma já foi tema de escola de samba, né? O Memórias de um Sargento de Milícia já foi tema de escola de samba, né? O Martim da Vila.
Martinho da Vila, inclusive, que fez o samba enredo. Então, eu acho muito interessante para a nossa cultura a gente valorizar esses grandes nomes. Eu acho que o centenário, né, como acaba proporcionando isso, e uma escola de samba levar o nome da Clarice, eu acho extremamente positivo. Se tiver desfile, né, no que vem, mas tudo Se bem. tiver desfiles, se ainda tiver desfile o ano que vem, né? Com Ai, certeza. ai, ai. Então, eu queria que você, para a gente ir finalizando, André, que você deixasse aqui uma indicação dentro de todo esse universo gigante, além do seu livro, que eu indico também, eu acho que é super, um trabalho, você tem um trabalho super sério, super aprofundado. Uma das muitas obras que você acha que as pessoas podiam ler, alguma coisa relacionada também a teatro, eu queria que você falasse, desse essa indicação aí para as Então, pessoas. olha, do ponto de vista da biografia, eu acho que a indicação que eu tenho é a professora Nádia Batella Gottlieb, né? A Nádia Batella, inclusive, assim, eu devo a ela o meu doutorado também, foi uma pessoa que me recepcionou e me acolheu e me mostrou caminhos aí para fazer a pesquisa de doutorado. E a Nádia escreve uma biografia que se chama Clarice, uma vida que se conta. E depois uma fotobiografia lindíssima, né? Sobre a obra da Clarice. E por que essa biografia é interessante? Porque ela se faz a partir do literário. Né? É uma Nádia que vai contar a vida da Clarice a partir da literatura. Né? E esse viés é muito interessante. A gente tem a Aparecida Maria Nunes, que escreve sobre a Clarice jornalista, que também é um estudo muito interessante, e você tem vários estudiosos, né, como o Benedito Nunes e o Judith Hoffmann, que vai trabalhar com a literatura e psicanálise dentro do universo da Clarice Lispector, né? Então, eu acho que são leituras assim, fundamentais para esse universo. Sobre literatura, Clarice e teatro, eu participei de uma banca de defesa também na UNB do Rony, né? Eu não lembro mais o nome da tese, mas é só colocar no Google lá, colocar Clarice Teatro que deve aparecer, em que ele também amplia alguns estudos, descobre algumas coisas sobre Clarice, né? Porque a Clarice teve algumas traduções que eu não falo aqui no livro e que na verdade ela fez para a UFBA, né? Também são peças curtas. Então eu acho que vale a pena. Universidade Federal da Bahia, né? Universidade Fez Federal da curso Bahia. de lá, é isso? Ela fez traduções de peças para curso Parece da... que lá não, parece que um diretor, né, o Martin Gonçalves foi para a Bahia e tem duas peças curtas que estão lá. O Tambor, eu lembro do nome dessa, o Tambor do Mishima também. Então ela deve ter traduzido do inglês, obviamente, né? Mas estão lá. Então é esse universo da Clarice, essas indicações que eu tenho aí. E a minha pesquisa, né, é assim, porque a Clarice é uma esponja, né? Eu meio que, de determinado momento, eu dei uma afastada na Clarice, porque senão você fica tomado por ela, né? Quer dizer, a minha pesquisa parou, né? Eu comecei com Falzarap em 63 e, por felicidade minha, quando eu estava fechando meu doutorado, estreou A Paixão Segundo GH com o monólogo da Mariana Lima. Né? E aí eu descobri depois que o texto era assinado pelo Falzarap. Né? Então a minha tese acaba começando com Falzarap e terminando um ciclo. Mas depois muita coisa foi levada para o palco, né? Transcriado ou adaptada, né? O termo que a gente escolher aí. A gente teve a Rita Amor, a gente teve a Beth Goulart, estou falando assim de grandes nomes, né, que ficaram conhecidos aí. E ambas levando Clarice como personagem para o palco, né? Então, de novo, a Clarice. Olha, essa aqui é a foto ó, da Mariana Lima, nesse monólogo maravilhoso, que assim, foi uma grande repercussão da crítica teatral na época, que fazia um monólogo da Paixão Segundo GH. Né? E eu parei essa pesquisa ali, então essa pesquisa sobre outras adaptações da Clarice merecem ser feitas, e está aí esse campo vasto para a gente pesquisar também sobre Clarice. E aí, uma obra da Clarice que você indica para as pessoas que querem começar a se embrenhar nesse universo, qual seria, você acha bacana para começar? Olha, eu acho que para começar, né, assim, como professor, também fui professor de aluno de ensino médio, eu indico sempre os contos da Clarice, né, para começar.
acho que o livro Felicidade Clandestina traz contos ali extremamente interessantes, Vai acabar, envolventes. né? A gente tem 10 Então, segundos. Então Felicidade fica aí. Clandestina seria. Felicidade clandestina. Super obrigada, muito bom. Ok, Muitas coisas aí. obrigado, Obrigada para obrigado. quem veio. Até amanhã às 11. Obrigado.